Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Ave Maria. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Amém. Ficai atentos e preparados. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando um novo ano litúrgico. Estamos celebrando a primeira semana, o primeiro domingo do Advento. E este tempo, já diz o seu nome, Advento, significa chegada, significa vinda, a vinda de nosso Senhor Jesus. Nós nos preparamos com 4 semanas para o Santo Natal de Nosso Senhor, mas a Igreja também quer fazer com que a nossa caminhada cristã seja uma preparação para a vinda definitiva de Jesus, para o nosso encontro definitivo com Ele, que pode se dar na sua segunda vinda ou na hora da nossa morte. E hoje, de forma especial na nossa paróquia, estamos celebrando o último dia do nosso Cerco de Jericó. E hoje nós rezamos durante esta tarde, diante do Santíssimo Sacramento, pelas necessidades da nossa paróquia. E logo depois da Santa Missa, sairemos em procissão com o Santíssimo Sacramento, pedindo as graças sobre nós, sobre a nossa paróquia. Mas, nesse tempo do Advento, nós observamos algumas coisas que são diferentes na liturgia, como a própria cor dos paramentos. Se a domingos anteriores nós usávamos a cor verde, agora estamos usando a cor roxa, que simboliza essa vigilância, essa preparação, essa atenção. Nós também, nesse tempo, não rezamos o Glória, não entoamos o Glória, porque só o entoaremos no Santo Natal, manifestando, então, a nossa alegria de celebrar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo. E temos também uma figura diferente no altar, que é a coroa do Advento, que traz 4 velas.
E nessas 4 velas estão simbolizadas as 4 semanas. A primeira semana, nós acendemos a primeira vela e assim por diante. Observem que na terceira semana nós temos uma cor diferente, a cor rosa, porque esse domingo chama-se o domingo Gaudete, o domingo do Alegra-te, porque já estaremos próximos do Natal, então a igreja pode se revestir da cor róseo. Bom, todos esses sinais que se colocam na liturgia estão presentes para nos levar a uma preparação para o encontro com o Senhor Jesus. Mas como poderíamos nos preparar bem nesse tempo do Advento? A primeira pista que a liturgia da palavra nos dá está na segunda leitura retirada da carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo, ele vai nos dizer o seguinte: a noite já vai adiantada, o dia vem chegando, despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Ou seja, o cristão, ele não pode comungar a sua vida com uma vida mundana. É necessário romper com tudo aquilo que é mundano, com tudo aquilo que não é de Deus, porque o dia vem chegando. Ou seja, Jesus está vindo ao nosso encontro. Nós estamos nos preparando para a chegada do Senhor. Despojar, ou seja, lançar fora as ações das trevas e vestir as armas da luz, isto é, vestir-se dos sacramentos, da Eucaristia, da reconciliação, vestir-se da palavra de Deus, ou seja, está vestido da armadura da oração, da prática da caridade e por aí vai. E São Paulo continua: procedemos honestamente, como em pleno dia. Por que ele diz isso, como em pleno dia? Porque Deus tudo vê. Não podemos esconder nada de Deus. Tudo o que fazemos, mesmo escondido diante de Deus, está em pleno dia. Ele continua: nada de glutonerias e bebedeiras. Ou seja, retirar da nossa vida o pecado da gula. A gula na comida, na bebida, a embriaguez. Nem de orgias sexuais e imoralidades. Ou seja, lançar fora os pecados contra o 6º mandamento. Tudo aquilo que é imoral deve ser lançado fora da nossa vida. Nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos batizados, recebemos o sacramento do batismo, geralmente nós somos batizados com uma veste branca. E essa veste branca simboliza esse revestimento de Cristo. Ou seja, o revestimento da pureza, daquele que estará sem pecado. A criança, quando é batizada, ela torna-se pura, porque lhe é apagado o pecado original, e como ela não tem pecados pessoais, ela torna-se pura, revestida de Cristo. Então São Paulo está dizendo que o cristão, ele deve viver como aquela criança recém-batizada. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Depois, meus irmãos, nós podemos nos preparar para o Natal de uma forma mundana e não cristã. No Santo Evangelho, Jesus, ele nos conta
o que aconteceu no tempo de Noé. Deus disse a Noé: Noé, constrói uma arca, coloca ali a sua família, chama todas as pessoas para que possam estar na barca, porque virá o dilúvio e arrastará tudo. O que faz Noé? Noé convence os seus filhos, mas não consegue convencer ninguém que estava ali naquela mesma região. Todo mundo se negou a aceitar a proposta de Noé. E aí a palavra de Deus diz que aquelas pessoas não queriam saber do que Deus estava dizendo. Elas comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca com os seus filhos, veio então o dilúvio e arrastou todos. Todos foram mortos, menos aqueles que estavam na arca de Noé. Talvez, meus irmãos, podemos cair no risco de viver essa preparação para o Natal como o povo da época de Noé, sem se preocupar com aquilo que Deus nos pede, sem se preocupar com a nossa salvação, sem se preocupar em viver cristamente o Santo Natal. Como? Se preocupando com presente somente, se preocupando somente com a ceia de Natal, se preocupando somente com quem que eu vou chamar, para onde que eu vou, o que que eu vou fazer, e nada de oração, nada de penitência, nada de caridade. Não participo da Santa Missa no dia 24, fico apenas me preocupando com a ceia o dia todo, ou seja, fazendo, correndo, indo no mercado, indo... Ou seja, é o risco de vivermos um Natal pagão e não um Natal cristão. E o que acontece é que se nós nos acostumarmos a viver um Santo Natal assim, quando o Senhor vier, ou quando Ele nos chamar, não estaremos preparados. Não estaremos vigilantes. E o Senhor virá como um ladrão. A morte virá como um ladrão. Porque, de fato, não estávamos preparados para o encontro do Senhor. Então, deixo aqui 3 sugestões concretas para vivermos bem o tempo do Advento. A primeira sugestão é o combate contra a soberba. Todos nós temos um pouco de soberba. Por quê? Porque esse pecado é um pecado capital. É um pecado cabeça de outros pecados. Ah, padre, eu não tenho soberba não. Já está pecando. Já está pegando por causa da sua soberba. E a soberba, ela tem 2 filhinhas queridas, né? Essas 2 filhinhas chamam-se vaidade e orgulho, né? As 2 filhinhas queridas da soberba. A vaidade, ela tem como característica o seguinte: ela é aquela pessoa que se preocupa muito com o que os outros pensam dela, né? Às vezes nós pensamos que vaidade é meramente alguém que se arruma bem, que se veste bem. Isso não significa vaidade em si mesmo. A vaidade está dentro, não fora. Agora, se essa pessoa se arruma toda, se essa pessoa porque ela quer que os outros a elogiem, porque ela quer que os outros a vejam, porque ela quer parecer melhor do que os outros, isso é vaidade, né? O mero fato de se arrumar bem não é a vaidade. E é bom que todos nós nos arrumemos bem.
né? Está bem apresentado, está bem apresentada. Mas quando eu faço isso somente para os outros me verem, para me elogiarem, etc, 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 isso é vaidade. Da mesma forma, qualquer coisa que eu faça, se eu faço para que os outros me elogiem, para que os outros digam o quanto eu sou bom, isso é vaidade. Uma pessoa vaidosa, ela geralmente não gosta de se expor em público, porque ela pensa, e se eu errar? O que essa pessoa, aquela outra vai dizer de mim? Né? E se acontecer isso e aquilo? E muitas vezes a pessoa se esconde, porque a sua vaidade, ela pode ser ferida quando alguém descobre o seu defeito. Mas existe uma outra filha que é o orgulho. O orgulhoso, já diferente do vaidoso, ele não está aí com ninguém, né? O orgulhoso, ele é o centro de todas as coisas, né? O mundo tem que girar diante dele, ou diante dela. É o orgulhoso. O orgulhoso não consegue ver os seus defeitos, mas rapidamente vê o defeito do outro. O orgulhoso está sempre certo, né? Tem sempre a última palavra. Nunca erra. Esse é o orgulhoso, as características do orgulhoso. E aí, quando eu falo essas coisas, muitos de nós começamos a pensar assim, fulano de tal é assim. Não sei quem é assim. Seu orgulhoso, sou orgulhosa. Pense em você. É para você fazer o exame de consciência sobre você e não sobre os outros. Então, combater o orgulho, combater a soberba nesse tempo do advento, e se combate com a humildade, com a virtude que nós aprendemos a compreender o que verdadeiramente nós somos. Então, cada um se conhece, cada um sabe o que deve trabalhar para vencer ou crescer um pouco mais na humildade. Segundo lugar, oração. Tempo do advento é tempo de crescer na vida de oração. Então, alguns propósitos talvez que poderíamos fazer: rezar o Santo Terço todos os dias, ler todos os dias a Sagrada Escritura, e eu sugeriria ler o Evangelho de São Lucas, porque no Evangelho de São Lucas está escrito ali o nascimento de Nosso Senhor, a infância de Nosso Senhor, para nos ajudarmos a prepararmos melhor para o Natal. E o Evangelho de São Lucas tem 24 capítulos. Se a partir de hoje, ou até mesmo a partir de amanhã, nos propomos a ler um capítulo por dia, no Natal teremos lido todo o Evangelho de São Lucas. Uma outra proposta é fazer oração mental, ou seja, parar uns minutos do dia para se colocar na presença de Deus, seja no sacrário, seja no nosso quarto, seja um lugar silencioso, para falar com o Senhor e ouvi-lo. Falar de quê? Falar da nossa vida, dos nossos problemas, das nossas alegrias, dos nossos medos. E estando ali diante do Senhor, Ele também falará ao nosso coração. Às vezes a gente tem uma ânsia de falar das coisas, da nossa vida, da vida dos outros, para outras pessoas. Vai falar com Jesus. Não tem ninguém melhor para desabafar do que Ele.
Não tem ninguém melhor para contar da nossa vida que Ele, porque Ele verdadeiramente nos ajudará, né? E depois a terceira sugestão de exercício para o advento é a prática da caridade, a começar pela casa, pela família, ou seja, procurando fazer com que a vida do outro na minha casa seja mais amável, no trato com os outros, talvez ajudar no serviço que não é meu em casa. Tantas formas de ajuda, de obras de misericórdia que podemos fazer nesse tempo, né? Dentro de casa e também fora de casa. Então vamos pedir essa graça a Deus no dia de hoje, para vivenciarmos bem o advento. Vamos olhar para a Virgem Maria, está ali a sua imagem, ela esperando Jesus no seu ventre. Sem dúvida, Nossa Senhora foi aquela que soube se preparar melhor do que ninguém para o Natal de nosso Senhor Jesus. Ela se preparou com oração, ela se preparou combatendo toda e qualquer soberba, porque diante da grande missão dela, ela se colocava como a serva do Senhor, e praticou a caridade porque foi à casa de Santa Isabel, sua prima, para servi-la. Ela que tinha o rei no seu ventre, foi servir os demais. Às vezes, quando nós nos colocamos acima dos outros, dizemos, parece que você está com o rei na barriga. Nossa Senhora, de fato, levou o rei na sua barriga, mas ela nunca se deixou levar pela soberba, somente pela humildade. Peçamos a intercessão dela e imitemos a Nossa Senhora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.